Do livro Renúncia, primeira parte, capítulo 5. Na infância de Alcione. Estabelecido o acordo de transferência para a Espanha, na expectativa de possível viagem à América do Norte, Antero de Oviedo resolveu os negócios pendentes, conseguindo apurar consideráveis recursos para encetar vida nova. Madalena Villamil, mantendo rigoroso luto, aguardava paciente o curso dos acontecimentos. A dedicação de um médico da corte restituíra-lhe em parte o movimento dos pés, sem poder, contudo, caminhar muitos passos. Mesmo em casa, era não raro obrigada a se arrimar em dolores, sempre que teimava em permanecer de pé por mais tempo. A dor constante dos tornozelos havia desaparecido, e isso já representava grande consolo. Continuava usando as fomentações receitadas com enorme esperança de completa cura e encarava a partida resignadamente como providência inevitável da sua condição de viuvez. Interpelada por Antero relativamente à cidade espanhola em que preferia residir e tratar-se até que pudessem visitar a América distante, escolheu Ávila pelo doce atrativo que essa cidade sempre exercera em seu espírito. O sobrinho de Dom Inácio concordou satisfeito, alegando que a região de Castela Velha lhe facultaria bom emprego de capitais, e, mais por temor de conhecidos que por conveniência, deliberou que a jornada não se faria pelos portos do Atlântico, mas pelo Mediterrâneo, obrigando-se os viajantes à verdadeira excursão por terra até ao sul da França. A viagem na direção de Marselha foi difícil e penosa. Não obstante, Antero de Oviedo fazer possível por demorar-se com as três companheiras nas cidades mais interessantes a título de entretenimento e repouso. Da janela dos carros, sempre trocados em cada posto de muda, Madalena contemplava os campos de França, tomada de imensa saudade e dando a impressão de que regressava ao berço natal como alguém que se sentisse perseguido pela realidade cruel, depois de um sonho bom. Depois de muitos dias de jornada, defrontaram o antigo porto, vizinho da Catalunha. Aí descansaram 2 semanas, tomando em seguida um navio confortável para a época, que os conduziria a Valência. Uma vez acomodados, com imensos sacrifícios para Madalena, que se amparava em dolores, sustentando a filhinha ao colo, eis que Antero reencontra velho amigo da infância, abraçando-se ambos com ruidosa alegria. Federigo e Zaza e o sobrinho de Dom Inácio, depois de muito conversarem sobre inúmeros problemas, como só ia acontecer a conhecidos que não se veem de há longos anos, passaram a tratar do regresso do fidalgo à Espanha. Antero confessou o intuito de mobilizar os capitais trazidos da França na perspectiva de bons negócios. E Zaza, sem que ele percebesse, tem estranho brilho nos olhos argutos e exclama: Pois veja que feliz acaso nos aproxima. É que tenho justamente em mãos o melhor negócio dos últimos tempos. Como assim? Interroga o rapaz curioso. Conheces o mercado de escravos para as colônias estrangeiras? Em face da atitude de estranheza do interlocutor, Federigo prosseguiu animadamente. É a negociação mais rendosa nos tempos que correm. Como não ignoras, o novo continente necessita do braço escravo. Os emigrantes da Europa não poderiam atacar sozinhos o desbravamento do solo. As epidemias, as dificuldades, as florestas inóspitas destruiriam os organismos delicados e com alguns navios e poucos homens de confiança é possível obter uma fonte de lucros opimos,
com esforço quase insignificante. Mas como? Inquiriu o outro. Bastam algumas naus corajosas que visitem periodicamente a costa da África. Apenas isso? Nada mais. A troco de pequeninas bugigangas, conseguimos elevado número de selvagens que, sem embargo do cativeiro, passam a gozar os benefícios da civilização. De modo que, explicava Zaza, na atitude egoísta do homem que deseja mascarar propósitos execráveis. Além de vingarmos transações lucrativas, ainda espalhamos numerosos benefícios entre os negros bárbaros de costumes primitivos. Depois de uma pausa, entrava em outros pormenores. Acredito que chegas à Espanha em momento azado aos teus interesses, porquanto eu e meus irmãos necessitamos de um sócio capitalista para incremento de grandes iniciativas. Dispondo apenas de um navio, temos perdido ótimas oportunidades nos mercados mais rendosos. As colônias inglesas, francesas e portuguesas são grandes centros de consumo. E o astuto amigo passava a minuciar e encarecer a importância de lucros tão fáceis, seduzindo o companheiro para o risco das largas aventuras. As palestras renovavam-se durante toda a viagem, e quando desembarcaram em Valência, Antero de Oviedo já estava convencido das vantagens do tráfego negro, decidido a entrar na empresa com todos os recursos disponíveis. Obrigado a conduzir o pequeno séquito até Ávila, despediu-se do amigo com a promessa de se encontrarem no mês seguinte para tomar as providências definitivas. A reduzida caravana descansou alguns dias antes de atravessar o Aragão, em demanda das regiões de Castela Antiga, mas no fim da segunda semana de permanência na Espanha, instalava-se em modesta vivenda a 3 quilômetros das portas da cidade, onde Madalena recebera a melhor educação num estabelecimento religioso das Carmelitas. A paisagem não era bela. As águas do Adaja vinham fertilizar a terra empedrada com minúscula corrente roubada do leito do rio, e algumas árvores frutíferas mitigavam a aridez do solo. Não fora uma casa grande próxima em que o poderoso senhor Dom Diego Estigarribia movimentava grande patrimônio rural, e o modesto sítio mais se assemelharia a um lugar malsinado em abandono. Antero, porém, adquirira o em definitivo, oferecendo à prima que recebera a dádiva com satisfação justa e sincera. Ao fundo da paisagem repontavam as torres das velhas muralhas da cidade famosa, e os bronzes dos seus templos românticos enchiam o ambiente de dobres impregnados de dolorosas evocações. Nos primeiros dias, Madalena Villamil não saberia explicar a sensação de tristeza que intimamente a empolgava. Observava o casario à distância, experimentando impressões indefiníveis. Aquelas muralhas antigas, com as suas 86 torres originalíssimas, falavam-lhe a alma sensível. Sentia-se encarcerada, presa de receios estranhos, num conjunto de sensações amargas que a desolação da terra, empobrecida, mais acentuava. Uma vez terminados os serviços da instalação, Antero viajou para Madrid a cuidar dos novos interesses. O rapaz, entretanto, fora das disciplinas a que o submetiam os protocolos franceses de Versalhes e Paris, e sem a assistência afetiva de Dona Margarida, que maternalmente se desvelara pela sua pureza de hábitos e de caráter, entregou-se logo no primeiro contato com a capital espanhola a perigosas dissipações com lamentável ausência de escrúpulos. Federico Izaza, de posse da presa fácil, conduzia o dia a dia ao total esquecimento de suas obrigações. Assim, empregou a maior parte da fortuna nas aventuras do tráfico negreiro, assinando compromissos de vulto com agiotas e financistas astuciosos e inflexíveis. Como se desejassem desforrar os dias lúgubres da epidemia parisiense, lançou-se a noitadas alegres, cheias de prazeres e de vinhos caros. A princípio recordava a prima e o ardor da paixão que o levava a participar de um crime. Mas, com o egoísmo próprio da criatura humana, lembrava que Madalena continuava doente, incapaz de algo deliberar em consciência.
Tentar impor-se à prima enferma figurava-se-lhe extrema covardia. Era mais nobre aguardar ensejo adequado e até que o ensejo chegasse, ei-o entregue à volúpia de gozos fáceis e aventuras perigosas. Havia um mês que se ausentara. A filha de Dom Inácio, no entanto, apesar da monotonia do seu pedaço de campo, procurava encarar as dificuldades com o heroísmo das almas crentes. O primo não lhe havia deixado maiores recursos, mas ainda assim estava satisfeita. No íntimo, chegava a estimar aquela ausência. Compreendia bem os olhares que o rapaz lhe dirigira em todo o percurso da longa viagem. Concluía mesmo, considerando as suas silenciosas atitudes, que a moléstia era, para ela, o maior escudo e o maior antídoto contra aqueles propósitos inferiores. Subjugada pelo mal-estar da extrema dependência em que se encontrava, certo dia dirigiu-se a Dolores, encarecendo o valor de um trabalho mais intenso na vivenda empobrecida. Poderiam enriquecer o pomar de novas plantas, cultivar legumes para vender. A serva entusiasmou-se. Organizaram projetos de numerosos serviços. O terreno não era fértil, mas possuía bastante água. O trabalho e o adubo fariam o resto. A ideia conferiu a Madalena Villamil novas forças. Andava com dificuldade, mas o desejo intenso de resolver o problema das despesas domésticas triplicava-lhe as energias. Na casa vizinha, a família Estigarribia podia dispor de servos numerosos, mas a corajosa esposa de Cirilo não queria considerar a diversidade dos destinos e sim que havia trabalho a reclamar-lhe a atenção. As atividades iniciais custaram-lhe esforços dolorosos. Às vezes era tanta dor nos pés que necessitava interromper a tarefa para repousar. Todavia, auxiliada pela serva fiel, preparou e adubou o quintal, libertando as árvores frutíferas dos parasitas que as sufocavam. Faltavam-lhe sementes e mudas de plantas, mas Dolores, que tinha um gênio alegre e comunicativo, prometeu que as pediria a um dos servos da casa vizinha na primeira oportunidade. Entre os rapazes de cor bronzeada que trabalhavam invariavelmente no campo próximo, a jovem desde muito havia fixado um que sempre a observava com atenção. Valeu-se dessa circunstância e, no primeiro ensejo, entabulou ligeira conversa com o simpático desconhecido junto à tapada que dividia as propriedades. Tratava-se de um semi-liberto da família Estigarribia que chefiava os companheiros de serviço. Ele e os subordinados não eram escravos propriamente, mas haviam nascido cativos em colônia portuguesa. Dom Diego e o filho, Dom Alfonso, tinham grandes interesses no tráfico de homens livres e haviam selecionado os melhores operários para os labores da grande fazenda de Castela a Velha. João de Deus, o servo que narrava a Dolores as suas lutas na vizinhança, contemplava a criada de Madalena com expressão de enorme alegria e grande bondade. Atendendo-lhe ao pedido, prometeu as sementes e mudas e, como dispusesse de folga nos domingos, depois da missa, ofereceu-se para cooperar semanalmente na horta que pretendiam plantar. Com pleno assentimento da filha de Dom Inácio, que lhe notou de pronto as qualidades apreciáveis, o servo dos Estigarribia passou a frequentar a casa aos domingos, contribuindo decididamente para o enriquecimento do quintal. Horas a fio, João de Deus historiava as duas mulheres e o martírio dos cativos nas colônias remotas. Elas mal continham o seu assombro. Parecia-lhes incrível houvesse cidades no mundo onde os filhos eram separados dos pais amorosos e vendidos a senhores bárbaros e execráveis. O rapaz contava-lhes as cenas bárbaras do tronco, do chicote a lanhar carnes vivas, das pesadas correntes atadas aos pés dos que tentavam fugir. Aquelas narrativas levavam ao coração da esposa de Cirilo indefiníveis consolos. Considerava que havia terras onde morejavam criaturas muito mais sacrificadas e sofredoras do que ela própria. Confidencialmente, João lhes explicava sua condição pessoal. Em verdade, não havia cativeiro ali na fazenda, cumprindo-lhe todavia proceder e agir como escravo dos Estigarribia, se não quisesse voltar à colônia
para ser talvez posto a ferros. Nada valeriam reclamações, pois Dom Diego era irmão de um bispo assaz poderoso. Conquistara-lhe simpatia e por isso aprendera a ler e contar, assumindo então o cargo de feitor. Para Madalena, essas confidências acarretavam sempre veladas consolações, e foi com bons olhos que notou a crescente afeição do jovem par. Somente depois de 3 meses de boêmia e aventuras em Madrid, na perniciosa comparsaria de Frederico Luiz Asa, voltou Antero à casa, completamente modificado em seus hábitos e atitudes. Não comentava senão as vantagens do ouro fácil e explanava largos projetos para a aquisição de minas em Potosí. A transformação da humilde herdade surpreendeu. Em todos os recantos havia alguma coisa diferente. Ali a água multiplicara benefícios ao solo, aqui surgia um canteiro de legumes, acolá as árvores pareciam mais verdes e vigorosas. Miraculosas mãos haviam tratado a terra empobrecida, acentuando o quadro agradável. Madalena estava mais bela, embora lhe pairasse no rosto invariavelmente um véu sutil de invencível tristeza. Sua saúde melhorara de modo geral. Já podia permanecer de pé mais de 1 hora, sem necessidade de repousar. Consagrava-se ao lar e à filha com heróico devotamento. Antero de Oviedo, contemplando-lhe a afeição de Madonna, sentiu reavivar-se a paixão que o atormentava desde a infância. No segundo dia de sua chegada, procurou entreter com ela afetuosa palestra, minudenciando o êxito superficial das suas transações em Madrid. Enquanto a conversação não se desviava dos moldes fraternais, a prima lhe correspondia de boa mente, despreocupada em defender-se. Mas a certa altura, o rapaz fixou nela os olhos brilhantes e disse: Sinto que não devo ocultar por mais tempo as minhas intenções. Suponho poder agora falar do meu imenso amor. A noite já se fechara de todo, desdobrando seu manto de sombras pela paisagem ambiente. Mas que queres dizer com isso? Interrogou a prima, adivinhando-lhe os propósitos íntimos. Ofereço-te meu braço forte nas lutas da vida. Seremos felizes, podes crer. Espero consolidar minha fortuna a breve trecho. Meus negócios atuais auspiciam lucros fabulosos. Construiremos um lar repleto de ventura. Não importa o passado, as amarguras vividas. Compreendo como o sopro da adversidade desfez teus sonhos de moça. Entretanto, não julgues ser a única a sofrer. Sigo-te os passos silenciosamente desde os primeiros albores da nossa juventude. E quando surgiu o intruso Davenport, só eu sei do ódio que me envenenou a alma. Agora, porém, a estrada da nossa aventura apresenta-se plana e livre. Ela o ouviu sem dissimular a profunda surpresa que lhe assaltava o coração. Depois de refletir um minuto, respondeu delicada e firmemente: Tua confissão me sensibiliza. E, no entanto, essa realidade é impossível, de vez que o verdadeiro amor transcende a todas as contingências do mundo. Minha escolha foi e permanece única, irredutível. O rapaz demonstrou a contrariedade num gesto espontâneo e insistiu. Mas não te consideras liberta pela viuvez? Não seria loucura consagrar o resto da vida ao luto e às lembranças da morte? Mas não te consideras liberta? Para mim, respondeu, revelando profunda serenidade. A viuvez significa pesar inconsolável e não disponibilidade do coração. O moço espanhol mordeu os lábios e exclamou desapontado: É quase incrível que te proponhas tão absurdo sacrifício por um homem que se ausentou para uma aventura arriscada, quase na lua de mel. Mas seguiu, assim procedeu em obediência às circunstâncias imperiosas. Não creio. No entanto, não podes negar a enorme diferença de vantagens entre a corte de Versalhes e a Sorbona. Mas, no caso, tentava explicar o sobrinho de Dom Inácio colérico. Não poderás invocar os salários franceses, e sim examinar o problema da dedicação e do amor.
Esqueces, entretanto, esclareceu a suposta viúva, que Cirilo tinha pais carinhosos e necessitados, além de irmãos mais novos e carentes do seu auxílio. Fora um crime sequestrá-lo à mãe desvelada que o acariciara nos braços muito antes da minha afeição. Aliás, ele tudo fez para que o acompanhasse ao continente distante, e tu não ignoras que a enfermidade da mamãe me forçou a ficar em Paris, bem a meu pesar. Cirilo nunca me exprobou essa conduta involuntária, e também não podia recriminar-lhe o impulso generoso de socorrer os seus. Reconhecendo que as armas do seu despeito eram inúteis, Antero ensaiou outros argumentos, murmurando com certa ansiedade. Afinal de contas, suponho que devas ser mais cordata e razoável. É-me impossível transigir no que representa para mim sagrados deveres apenas.